Olá a todos, trago mais um vídeo a vocês. Nesse vídeo estarei tratando de assuntos referentes à origem do mal, biblicamente falando. Então, para alguns pode parecer que estarei fazendo o papel do advogado do diabo, mas muito pelo contrário. A minha intenção é justificar Deus de qualquer intenção do homem de distorcer sua palavra. Portanto, vamos para o livro de Gênesis para tentar entender de onde veio a origem do mal. Pois bem, no livro de Gênesis, capítulo 1 ao versículo 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E no versículo 4, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Quero já explicar aqui o que o capítulo 1 de Gênesis, versículo 4 afirma. O versículo 13 e o 4. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Veja bem, no versículo 13 do capítulo 1 de Gênesis, Deus diz: haja luz, e houve luz. E no versículo 4, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Fica óbvio, muito claro, que Deus criou a luz, e não as trevas. Mas aqui consta que as trevas já existiam. E que ao criar a luz, Deus separou a luz das trevas. E viu Deus que a luz era boa. Então, antes de Deus ter criado os céus e a terra, antes de Deus ter criado potestades e principados, anterior a tudo, as trevas já existiam. Porque em nenhum momento Deus menciona ter criado as trevas. Ele menciona ter criado os céus e a terra e a luz. Ele não menciona ter criado as trevas, porém as trevas já faziam parte do cenário. As trevas já existiam, era anterior a tudo, anterior a toda a criação de Deus. O que isso, então, significa? Qual o significado disso tudo? O significado é segundo o livro de Colossenses, capítulo 1, do versículos 15 ao 17. Está escrito. Paulo afirma: Ele quem? Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Veja bem, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Veja bem que Cristo é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Se você for para a Bíblia, no capítulo de Gênesis, antes de todas as coisas eram as trevas. Porque tudo foi criado. A única coisa que não foi criada, que está mencionada aqui, é as trevas. Mas esse não é o detalhe. O detalhe é que nele, em Cristo, foi criada todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Ou seja, todas as potestades do mal, todos os principados, foram criados por Cristo. E não só foi criado por Cristo, como foi criado para ele. Pois aqui, tudo foi criado por meio dele e para ele. Satanás, que a igreja tanto afirma que é o opositor, também foi criado por Cristo e para ele. Um propósito que está oculto ao ser humano natural. Vamos então, com base nisso, entender primeiro o seguinte.
o portador da luz, Satanás, se corrompeu. Isso significa que ele era santo. E se o mal não existia, quem tentou Lúcifer? De onde veio a inveja, a ganância, o ódio? Como podemos perceber, o portador da luz não foi o criador do mal, pois ele mesmo foi sua vítima. Pois tendo Deus criado os anjos, o deu a eles o direito de segui-lo, ou não. Logo, ele deu aos anjos o suposto livre-arbítrio também. Isso significa que o mal já existia mesmo antes de Deus ter criado os anjos, pois já existia dois caminhos, o bem e o mal, como mencionei aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 13 e 4. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. As trevas eram anterior à luz. Se Lúcifer é o portador da luz, e as trevas já existiam antes dele, significa que Lúcifer, que era o portador da luz, foi vítima das trevas que já eram anterior a ele. Lúcifer teve a escolha entre escolher entre Deus ou não. Já existiam dois caminhos. Vamos dar sequência nisso para vocês entenderem melhor esse assunto. Segundo a tradição cristã, e segundo até mesmo a própria ciência, elas nos afirmam, por várias vertentes, linhas de raciocínios, que o mal é a ausência de Deus. A ciência faz alusão a isso de uma outra forma, que a ausência da luz é a escuridão. Veja bem que a ausência da luz é as trevas. Os cristãos afirmam que a ausência de Deus é o mal. Porém, isso é loucura de ambas as partes, porque Deus é onipresente, está em todo lugar. Além do mais, as Escrituras afirmam que nele existimos e nos movemos, segundo o livro de Atos, capítulo 17, 28. Além do mais, Cristo afirma que se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ora, se somos um com ele, como se ausentar de si mesmo? Se Deus habita em nós, pois somos o templo de Deus, e Cristo disse, naquele dia percebereis que eu estou em vós, e vós em mim. Segundo o livro de Colossenses, capítulo 1, 26 e 27, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, isto é, Cristo em vós. Ora, se Cristo está em nós, como poderia o homem se ausentar dele? Segundo o livro de Atos, capítulo 17, 28, consta, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Se Deus é onipresente, isso significa que ele se encontra presente em todo lugar. Até mesmo na pessoa de Satanás e no inferno, para contrariar a lógica de todo cristão. Isso é onipresença. Quando o homem afirma que está distante de Deus por causa do pecado, isso é ilusão da carne. Ainda que se esconda, segundo a Bíblia, segundo Paulo, no fundo do abismo ou do oceano, ali Deus te vê. Ou seja, nada afasta o homem de Deus, nem a altura ou a profundidade pode nos afastar de Deus, nem os poderes e potestades. Sendo assim, fica evidente que a ilustração a respeito da ausência de luz, que é a escuridão, não se aplica a Deus. Se a ausência de Deus é o mal, entremos em um dilema, pois Deus é onipresente, ou seja, ele está em todo lugar. Seria o galo mesmo que dizer que, veja bem a contradição, eu afirmar, eu não vou mais ficar perto de mim mesmo. Sendo assim, o mal nada tem a ver com a suposta ausência de Deus, até porque, biblicamente falando, vemos na passagem do livro de Jó, Deus e Satanás falando um com o outro. Dessa forma, como o mal poderia existir se Deus estava presente? Você não entendeu? Vou repetir. Até mesmo porque, biblicamente falando, vemos na passagem do livro de Jó, Deus e Satanás falando um com o outro. Dessa forma, como o mal poderia existir se Deus estava presente? Entenda, Deus abarca todas as coisas. Ele está e é tudo em todos. Ele está no mundo físico, mental, espiritual. Não há como se afastar da presença, da onipresença de Deus.
Sendo assim, como que lá no princípio Satanás caiu? Como que Satanás conseguiu se ausentar da presença de Deus? Se isso é impossível. Se ele era onipresente, Deus era onipresente e estava na presença de Satanás, como que Satanás foi seduzido pelo mal se Deus estava em sua presença? Mas quero recapitular para encerrar o assunto. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Veja que Deus não menciona ter criado as trevas, mas elas já estavam lá. E o Espírito de Deus parava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Mas que fique bem clara que as trevas são anterior a tudo. Mas ainda assim, só para encerrar esse assunto, temos que entender uma coisa que é simples. Ou seja, o mal não é real. Ele nunca existiu nem existirá. O mal é uma ilusão da cabeça, da psique do homem. Sendo assim, tudo sobre Satanás, anjos, demônios são histórias humanas, ilustrações primitivas, úteis no passado. Acho que, para não me estender no assunto, acho que já está de bom tamanho, não estou concluindo nada nesse assunto. Muito pelo contrário, estou levantando questões. Você que chegue por você mesmo a uma conclusão. Não estou te induzindo ao erro ou ao acerto. Isso é você que vai decidir. Só estou expressando, só estou lhe mostrando, lhe propondo que existe um outro lado da história que não é contado. Seria isso. Se você gostou, dê o like, compartilhe em suas redes sociais, faça a sua parte, eu estou fazendo a minha. Mas que fique bem claro que mais para frente irei explicar tudo isso detalhe por detalhe. Hoje não estou explicando, mas mais para frente irei lhe dar a resposta de todas essas questões.